Voltamos agora, novamente, falando sobre duas principais técnicas de amostragem. Falaremos da amostragem casual ou aleatória simples e da amostragem proporcional estratificada. Vamos abrir e ver o conceito e como aplica cada uma dessas duas técnicas. É aquela aplicada de forma aleatória, mas controlada. Não é nada, é tudo muito organizado. É aleatório, mas é organizado. É o mais utilizado processo de amostragem, porque ele é o mais barato. É prático e eficaz, porque confere precisão ao processo de amostragem. Normalmente utiliza-se uma tabela de números aleatórios, nós vamos ver esse exemplo de tabela de números aleatórios, e quando entrarmos na aplicabilidade do Excel, iremos trabalhar uma fórmula para poder definir uma tabela de números aleatórios. Nomeia-se os indivíduos, sorteando-se um a um, até completar a amostra calculada. Exemplo de amostragem casual ou aleatória simples é sorteio, bingo, é coisa que a gente brinca às vezes, é muito fácil de ser aplicado. Então agora vamos exemplificar a amostragem casual ou aleatória simples. Preciso realizar uma pesquisa em determinada indústria que acaba de lançar um produto no mercado. Essa indústria ela tem 90 funcionários e ela resolveu que uma amostra representativa seria pesquisar 10% desses funcionários para saber a opinião acerca do produto. Uma amostra de 10% da população é essa o objetivo da pesquisa, né? E podemos fazer essa amostra de duas formas. Primeira delas, enumerar os funcionários de 1 a 90. Coloca todos os funcionários num grande galpão, num grande auditório, enumera-se esses funcionários do número 1 até o número 90. Uma outra forma de fazer essa amostra é utilizando a tabela de números aleatórios. Dentro da primeira opção, quando você coloca todos os funcionários, estabelece lá os números de 1 a 90, você escolhe dentre esse 1 a 90, 10%, como se fosse um bingo, colocando dentro de uma caixa, coisa muito simples de ser feita. Agite sempre a caixa para misturar bem os pedaços de papel e retire 1 a 1 10 números que formarão a amostra. E aí, faça um sorteio, vai retirar aleatoriamente 10 números. Esses 10 números serão os números respectivos dos funcionários que estão no auditório. A segunda opção é utilizar a tabela de números aleatórios. Quando aplicarmos na planilha de Excel, será muito melhor visualizado. Então, vamos lá. Para gerarmos números aleatórios, utilizamos as funções aleatório e aleatório entre, dependendo da sua máquina, uma das duas notações. A sintaxe é igual, aleatório entre, abre parênteses, inferior e superior, sendo o inferior o menor número inteiro que a função pode retornar e o superior o maior número inteiro que a função pode retornar. Então, nós iremos, no próximo slide, ver como que se aplica, né? Como que se faz utilizando essa fórmula aleatório entre e estabelecemos o número, o limite inferior e superior de 1 a 90 e apertando o Enter, né? Nós vamos ver que é muito simples. Vamos abrir a tabela. Bom, aí estamos com uma planilha do Excel, selecionamos a linha 1 e a coluna A, né? Vamos trabalhar na célula 1. Iremos escrever a sintaxe, né, igual, aleatório, entre, tudo junto, o O acentuado, estabelecemos o limite inferior e superior separados com ponto e vírgula, não podemos esquecer isso. Tudo juntinho, nada de espaço, sempre lembrando de abrir e fechar parênteses, damos o Enter. Apareceu um número. Cada máquina vai aparecer um número diferente, então talvez a máquina do seu colega será outro número. Então iremos escolher 9 colunas e 10 linhas. Está aí a nossa tabela de números aleatórios.
Novamente, reforçando o conhecimento, cada máquina apresenta uma numeração diferente, então, cada máquina que você estiver são números diferentes, porque a função é aleatória. Você pode trabalhar essa tabela tanto na linha horizontal, na diagonal, não tem problema, na vertical, é aleatório. Escolhe-se aí, né, os números de 1 a 10 e faz a pesquisa, dessa forma que se trabalha. Vamos agora à amostragem proporcional estratificada. Vamos ver primeiro o conceito para depois exemplificar. Muitas vezes a população se divide em subpopulações denominadas estratos, subpopulações ou pequenas populações. Como é provável que a característica em estudo dessa população apresente, de extrato em extrato, um comportamento heterogêneo, um comportamento diferente, e dentro de cada extrato um comportamento homogêneo, então ela pode em um extrato ter comportamentos diferentes e em outro extrato um comportamento igual, um comportamento parecido. Convém que o sorteio dos elementos da amostra leve em consideração ambos extratos. Então, tanto o comportamento diferente quanto o comportamento parecido. Isso é muito importante numa pesquisa. A amostra proporcional estratificada é composta por elementos provenientes de todos os estratos. Não podemos desqualificar nenhuma opinião. Vamos agora a um exemplo. Vamos obter uma amostra proporcional estratificada de 10% para a pesquisa de estatura de 90 alunos de uma escola, onde 54 estudantes são meninos e 36 são meninas. Temos aqui 2 estratos, sexo masculino e sexo feminino. Vamos o passo a passo agora para poder definirmos a amostragem estratificada. O primeiro passo é determinar o tamanho da amostra de cada extrato. Fez-se uma tabela para poder melhor visualizar o exercício. Então está aí o sexo masculino e feminino, a população, 54 meninos e 36 meninas. 10% aplicando a matemática dá 5,4 meninos e 3,6 meninas. Nós vamos aplicar uma técnica de arredondamento, não existe 5,4 pessoas. Então, neste caso, teremos 5 meninos e 4 meninas, totalizando 9 pessoas para essa amostra estratificada. Continuando o passo a passo, segundo passo, numeramos os alunos de 1 a 90, sendo que 1 a 54 são meninos e 55 a 90 são meninas. O terceiro passo, obtemos uma amostra aleatória ou sistemática de cada sexo e reunimos as informações numa só amostra, denominada amostra estratificada. Agora vamos aplicar técnicas de arredondamento. A regra é simples, muito fácil de ser feita, não precisa se preocupar em relação a isso. Cabe ressaltar que todas as informações que estamos passando, a exceção aos conceitos de variáveis qualitativas e quantitativas, encontra-se no nosso caderno pedagógico. Vocês podem remeter à plataforma ou o caderno pedagógico físico, que já deve ter chegado para vocês, e ver essa matéria. Então vamos lá à técnica de arredondamento. A regra é simples, quando preciso obter números inteiros, mas o resultado apresenta frações, como vimos anteriormente no exercício, faço o arredondamento levando em consideração o seguinte aspecto. Então vamos ver o que é que devamos considerar. Quando o número imediatamente após a vírgula é maior do que 5, aproximo para 6. Então 5,6 iremos considerar 6. E a segunda proposição, quando o número imediatamente após a vírgula é menor que 5, aproximo o valor para baixo. Então, 3,4 é igual a 3. Vamos voltar à tabela anterior e vimos que na população masculina ficou em 5,4, por isso transformou em 5.
E a população feminina, 3,6, por isso que transformou em 4. E a terceira proposição é quando o número imediatamente após a vírgula é igual a 5. Verifico o segundo dígito e sigo a mesma regra acima, a mesma regra anterior. Se o segundo dígito após a vírgula for maior do que 5, aproximo para cima. Se for menor, aproximo para baixo e assim por diante. Então, temos exemplos. 5,4 virou 5, 5,6 vira 6, 5,54 vira 5, 5,56 vira 6. Concluímos a nossa primeira semana. O que nós vimos nessa primeira semana? Nessa primeira semana de aula, concentramos-nos em reconhecer a importância da estatística nos dias atuais e como ela foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. Vimos sobre amostra, população, variáveis, amostragem casual ou aleatória simples, amostragem proporcional estratificada e concluindo com técnicas de arredondamento. Vale ressaltar que é muito importante vocês buscarem o nosso caderno pedagógico, que é da professora Menezes. Ele está linkado na nossa plataforma, ou talvez você já tenha recebido ele em espécie física. Existem também links na plataforma, que são vídeos que vocês poderão assistir. Esses vídeos são tratados em nossos exercícios avaliativos. E também vou reforçar que variáveis estatísticas não contém no assunto do caderno pedagógico. Então, é importante vocês abrir os slides e pesquisar. Não esqueçam de fazer o nosso exercício avaliativo e existe também 2 vídeos linkados. É muito importante vocês assistirem os 2 vídeos para poder fazer também os exercícios avaliativos. Continuamos na nossa próxima semana.